Eu vou tentar organizar o negócio aqui hoje, amém? Eu quero trazer para nós hoje um pouco sobre o contexto de Israel e a escatologia. Nós temos algumas linhas escatológicas, né? Algumas escolas, algumas doutrinas, e por muitas vezes você vai ver muito conteúdo na internet. Não adianta, a gente não consegue controlar o que a ovelha vê na internet. Você vai ver muita gente dizendo: Israel não é relógio de Deus. Israel agora foi substituído pela igreja. E na verdade, eu não quero dizer que isso está totalmente errado, mas eu quero ensinar de uma maneira coerente. Eu quero dizer: olha, nós não cremos assim, amém? Eu não vou dogmatizar o que eu não posso, mas eu quero trazer um ensino que eu acredito que é mais verdadeiro, mais bíblico, daquilo que nós acreditamos como ministério, casa de adoração, amém? Então eu quero tratar um pouco de duas coisas. Primeiro, a vinda de Jesus é uma promessa real, ela vai acontecer de maneira literal, física, de maneira visível. E também tratar da questão de Israel. O que Israel representa para nós nesse tempo? Por que nós acreditamos que Israel é sim um relógio de Deus? E qual é o contexto, qual é o papel de Israel no que tange à escatologia? Quem sabe o que é escatologia? É o estudo sistemático dos acontecimentos dos últimos dias. É o estudo do tempo do fim. Então, eu quero apresentar para vocês que, de acordo com o que nós entendemos, o que nós vemos, o que a Bíblia mostra para nós, o que a Escritura nos deixa bem assim, fundamentados para explicar para todos, é de que Israel é sim um termômetro. Israel não deixou de ser povo de Deus. Israel não deixou de ter uma aliança com Jesus. Eles rejeitaram a nova aliança. Hoje, meu irmão, para ser salvo, você precisa aceitar Jesus Cristo, você precisa receber Jesus. Eles não receberam, mas nada disso traz para eles o fim de uma promessa que Deus fez a Abraão sobre a sua terra, o fim de uma promessa que Deus fez a Davi sobre um reino nessa terra, amém? Vocês estão comigo? Abra aí em João 14, deixa eu provar primeiro sobre a vinda de Jesus bem rápido. João 14, 1. É importante eu fazer esse prenúncio sobre Israel, porque daqui para frente vai vir o Geraldo. Acho que o pastor José vem também, né, Geraldo? Pastor José Rodrigues vem na próxima quarta-feira. Geraldo fala também, acho que o Gustavo, pastor Valneir talvez, e eles vão entrar bem em cada parte da escatologia. E eu vou fazer um prenúncio de Israel e depois eu tento trazer um apanhado geral de ordem cronológica dos eventos, para ficar tudo muito bem explicado, amém? João 14, 1 diz assim: não se turbe o vosso coração. Isso aqui é Jesus falando para os seus discípulos no momento pré-crucificação. Aqui ele está indo para a cruz, ele ajuntou os discípulos no monte, e ele começa a falar para eles: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Para que, olha aqui para mim um pouco, a primeira coisa que ele fala é: olha, não precisa se turbar o coração, porque ele está dizendo: olha, eu vou embora. Não adianta você querer ficar triste agora, não é para ficar triste agora, porque eu vou embora. Mas o desejo de Jesus, fala assim, o desejo de Jesus é tão grande de voltar, que ele prometeu voltar sem nem ir. Antes dele ir embora, ele já promete voltar, irmão. Você consegue dar uma glória a Deus por isso? Se a gente não está ansiando voltar, a volta dele, ele está ansiando voltar, meu irmão.
Antes de ir, ele já estava prometendo voltar. Antes de ir, ele já estava prometendo vir buscar a gente. Ele já estava dizendo: olha, eu vou preparar para vocês uma morada na casa do meu Pai, uma nova Jerusalém, um lugar celestial. Eu vou levar vocês para a casa do meu Pai. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe com o que está acontecendo. Não se turbe com a perseguição. Não se turbe com as aflições desse mundo. Mantenha o seu coração firme numa promessa daquele que nem foi, mas que já prometeu voltar. Ele nem tinha ido e tinha prometido voltar. Abra aí comigo em Atos 1, eu vou andar rápido agora, porque eu tenho alguns outros textos para ler. Hoje são 2.000 textos em homenagem ao pastor da igreja. Coisa pouca. Atos 1, vai lá no versículo 6. Jesus prometeu voltar, sim ou não? Sim. E é da mesma maneira com que ele falou que ia, ele prometeu voltar. É uma volta física, ele é literal, ele vai voltar, meu irmão. É promessa dele. Ele prometeu voltar antes de ir. Ele está dizendo: eu vou voltar a estar com vocês assim como eu estou agora. Da mesma maneira que eles podiam ver, tocar, conhecer, conversar, se relacionar com Cristo, vai ser da mesma forma com que ele vai voltar agora. Atos 1,6. Isso aqui é bom para a gente entender um contexto que eu vou explanar daqui para frente. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Olha a pergunta dos discípulos. Você tem que entender que os discípulos, por mais que a gente tenha uma cultura ocidental, nós ocidentalizamos demais esse negócio. Por mais que nós tenhamos essa cultura ocidental, você tem que olhar para essa pergunta e entender que os discípulos, eles eram judeus. E o povo judeu é firmado numa aliança que Deus fez com Abraão e com Davi e na lei de Moisés. Então, por mais que eles tenham visto que Jesus era o Messias, por mais que eles tenham visto que Jesus fazia milagres, que Jesus perdoou pecados, que Jesus se entregou na cruz, a pergunta deles ainda é sobre Israel. Eles perguntam assim: vai ser agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Por que eles fazem essa pergunta? Se você olhar bem ali na história, Israel, nesse momento aqui que os discípulos perguntam, Israel está subjugado ao domínio de Roma. Israel estava dominado por Roma, e a pergunta deles é: Senhor, agora que o Senhor ressuscitou, agora que o Senhor é o Todo-Poderoso, vai ser agora que o Senhor vai tirar Roma e vai restaurar o reino, vai colocar a esperança deles, depois que experimentaram o reino de Davi, era experimentar de novo, na mesma proporção, um reino de Davi, porque Deus prometeu que a Davi não iria faltar ninguém na sua descendência. Alguém entendendo alguma coisa? Levanta a mão assim para mim, estão entendendo? Por isso que eles perguntam: vai ser agora? Porque o anseio do judeu, e você precisa entender isso daqui para frente, o anseio do judeu em toda a história é voltar a experimentar um reino messiânico, é voltar os olhos a uma promessa a Abraão, a Davi, é a firmeza na lei de Moisés. E eles perguntam para Jesus: olha, vai ser agora que vai restaurar o reino a Israel? E aí Jesus pega e começa a mudar o foco. Ele começa a mudar o foco daqueles que eram sim judeus, mas o tinham recebido como Cristo. Então agora não era mais só para judeus, agora é para todas as nações da terra. Agora não fala mais de uma descendência de Abraão, agora os filhos da fé são filhos de Abraão. Ele diz assim: olha, respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. A primeira parte dessa resposta, essa parte da resposta ele está dizendo: não vou falar para vocês que não vai ter. Ele não negou que ia ter o reino restaurado, sim ou não? Quem está entendendo? Ele não negou que o reino ia ser restaurado. Olha aí, ó. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Eles perguntaram: vai ser agora? Ele falou: não vos compete saber os tempos ou épocas. Ele não tirou essa esperança do coração dos judeus e dos discípulos. Quem está entendendo? E aí ele continua: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra.
Aí ele muda agora, fala: olha, esquece agora por enquanto o reino de Israel, porque eu vou dar um reino para vocês a todas as nações. O reino de Deus, ele agora está dentro de vocês. Vocês agora são minhas testemunhas. O reino que eu quero estabelecer para agora é em todas as nações. Não é mais só a Judéia, não é mais só Samaria, não é mais só Israel. Agora vocês vão ser minhas testemunhas. Terão o meu Espírito Santo e o meu poder, e nós vamos avançar como igreja. Quem está entendendo? Entenda que ele não retirou a promessa feita a Abraão, a Davi. Ele não retirou o reino de Israel, mas ele tirou do coração deles o foco. Falei: eu quero que vocês agora entendam, vocês precisam buscar poder do céu para ser minha testemunha a todas as nações da terra. Vocês precisam agora buscar de Deus, buscar do céu o revestimento da unção do Espírito Santo, para que vocês convençam a todas as nações que eu sou a salvação delas. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? 9, que era o que eu queria ler. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Amém ou não? Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. A promessa foi feita de novo, é do mesmo jeito. É como se ele subisse e uma nuvem o recebesse. Na volta dele, quem já leu aí 1 Tessalonicenses 4, do 11 para frente, sobre o arrebatamento, fala que ele virá nas nuvens. Nós vamos encontrar com ele nas nuvens, porque ele vai vir. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Amém? Está claro que é uma promessa à volta de Jesus. Olha aí para mim Hebreus 10. É importante você entender uma outra coisa. Enquanto você abre aí, a doutrina de arrebatamento, a doutrina de segunda vinda de Jesus, como o pastor Vonei disse aqui na quarta-feira passada, são 2 coisas diferentes. Uma coisa é o arrebatamento, outra coisa é a sua segunda vinda. O que a igreja primitiva ensinava, o ensino da Escritura, que mais me parece forte, que nós entendemos como mais correto, e aqui eu estou dizendo que nós entendemos, nós ficamos mais correto, é a doutrina da iminência. A qualquer momento ele pode vir. A qualquer momento ele pode vir. Isso foi ensinado. Olha, ele vai vir como ladrão. Se o dono da casa soubesse a hora que ele vai vir, se prepararia. Ele falou: olha, se aquele servo começar a bater nos seus conservos, achando que tarda ele em vir, ele vai ser jogado no lago de fogo. Então a doutrina da iminência é uma doutrina exposta por Jesus, colocada pela igreja primitiva, que nos leva a um lugar de vigilância. E aqui todas as vezes, irmãos, todas as vezes que você for ler um texto que fala de escatologia, que fala da volta de Jesus ou de arrebatamento, ele nunca vai dizer que vai demorar. Nunca. Ele sempre vai dizer que vai ser rápido. Ele sempre vai dizer que está às portas. Ele sempre vai dizer que está perto. Ele sempre vai dizer que vai andar rápido. Olha aqui Hebreus 10, 37. Porque ainda dentro de um pouco de tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Aquele que vem virá, não vai tardar, não vai demorar. Agora é o seguinte, eu preciso entender também algumas coisas. Se ele está dizendo que não vai tardar, quer dizer que ele vem rápido. Agora, se eu não tenho nenhum balizador ou referencial de tempo, eu não sei se está demorando, se está dando rápido, sim ou não. Se eu não tenho uma referência temporal, eu não sei se a promessa está demorando ou se a promessa está andando rápido. Então é necessário que você entenda quando as profecias bíblicas apontam um referencial para nós. Amém? Eu preciso estabelecer isso com você para você entender. Um último texto, Apocalipse 22, 16.
eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente eu venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A promessa de Jesus Cristo é que Ele vem sem demora. A promessa de Jesus Cristo é que Ele vai vir do mesmo jeito que o pessoal viu Ele subir, nós vamos ver Ele descer. Amém. Está estabelecido isso? Pela boca de duas testemunhas todo o negócio é confirmado. Nós lemos aqui 4 ou 5 versículos, são 5 testemunhas, para confirmar que a volta de Jesus é uma promessa literal e irrefutável das Escrituras. Agora abre comigo em Mateus 23, que eu vou começar a entornar o caldo agora. Mateus 23, 37. Eu vou tentar tratar de Israel, vou tentar ir devagar agora. Eu vou confessar para vocês, eu falei para o Geraldo os textos que eu ia pregar antes de vir para cá. Ele foi bater lá em casa, falou: vai devagar com essas coisas. Estava lá em casa, falou: você vai devagar. Mateus 23, 37. Abriu aí, amém? Amém. Os homens estão rápidos aí hoje, ó. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém? Eu vou tentar explicar algo nesse texto aqui para você. O contexto disso aqui, quem sabe qual é? É a entrada triunfal em Jerusalém. Jesus está entrando em Jerusalém, Ele está montado num jumento, não é isso? Filho de uma jumenta, um animal de carga, profecia de Zacarias: eis aí vem o seu rei, montado num jumento, filho de uma jumenta, um animal de carga. Ele vem montado num jumento, ele está entrando na cidade de Jerusalém. As pessoas começam a jogar ramos de palmeiras, sim ou não? Não é ramos de Corinthians, é ramos de palmeiras, jogando ali, ramos de palmeiras. As pessoas vão jogando as suas vestes, agora vocês estão prestando atenção, né? As pessoas vão jogando as suas vestes, ele vai entrando em Jerusalém. Amém, Murilo? Ramos de palmeiras. E ele vai entrando em Jerusalém, ele é recebido como um rei. E as pessoas estão dizendo: hosana, hosana, muitos recebendo ele como Messias, como Salvador. Até os discípulos falam: olha, Senhor, manda que estes se calem. E ele fala assim: olha, se eles se calarem, essas pedras clamarão. As pedras clamarão, que me faz lembrar de João Batista, quando está batizando, ele fala assim: olha, vocês dizem que são filhos de Abraão, eis que Deus pode suscitar filhos de Abraão dessas pedras. Ele está dizendo: não adianta confiar na linhagem, não confia na descendência, não confia na carne, confia na pedra, confia em Cristo. Quem está entendendo? Ele desqualifica totalmente o que eles queriam. Ele fala: olha, dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E ali estava entrando a pedra triangular, a pedra fundamental estava entrando ali. E aí ele pega e dá essa declaração, porque ali os fariseus, os escribas, né, os saduceus, os religiosos, os sacerdotes, não o receberam. E eles lançam uma sentença contra Jerusalém, entende? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. São duas coisas. Primeiro, ele lembra que Jerusalém, ou seja, a nação de Israel, estava acostumada a matar e apedrejar os seus profetas, sim ou não? A tradição diz que Isaías, por exemplo, foi cerrado ao meio.
Eles estavam acostumados a matar. Ele não diz que matou, ele diz que matas. Ou seja, ele está profetizando que ele ia ser morto também. Para vocês vão me matar. Sim ou não? Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Ele está dizendo, eu preguei o evangelho para vocês, eu propus uma nova aliança. Quantas vezes eu quis reunir vocês aqui debaixo das minhas asas? Quantas vezes eu propus para vocês? Quantas vezes eu preguei na sinagoga de vocês? Quantas vezes eu ofereci o pão e o vinho? Quantas vezes eu quis privar vocês do sofrimento? Quantas vezes eu ofereci o reino a vocês e vocês me rejeitaram? João 1,12 diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E ele está dizendo, olha, e vós não o quisestes. Aí ele lança uma profecia, eis que a vossa casa ficará deserta. Quando ele diz isso, ele está profetizando que a casa ia ficar deserta. O que é a casa? A nação de Israel, aquele pedaço de terra de Israel. A casa ia ficar deserta, quer dizer que o dono da casa não ia estar lá mais. Ele está profetizando uma dispersão, ele está profetizando que o povo ia ser espalhado, sim ou não? Jesus está dizendo, olha, a casa vai ficar deserta, porque vocês rejeitaram. Entende por que ele está dizendo isso? Eles rejeitaram o Messias, eles rejeitaram uma nova aliança, então a casa fica deserta. E aí, a nação de Israel, os judeus são dispersos. Na história diz, o ano 70 depois de Cristo, o imperador Tito invade Jerusalém, quebra, destrói todo o templo, e aí tem uma dispersão dos judeus. Os judeus são dispersos, não é para Babilônia, para Medo-Persa, são para todas as nações do mundo. Os judeus se espalham pelo mundo todo, e a casa fica deserta, sim ou não? Vocês estão entendendo, gente? Estou andando rápido, amém? Quem tiver pergunta, o Gustavo e o Geraldo está aí, viu? 39, declaro-vos, pois, que desde agora, então ele profetizou que a casa ia ficar deserta, e agora é algo que você precisa entender, declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. E aqui eu preciso da sua atenção, porque nós temos um problema de entender isso aqui. Nós somos muito ocidentais, né? Romanos, ocidentais, e a gente às vezes passa desapercebido nesse texto. Ele está declarando, declaro, pois, que desde agora vocês não vão mais me ver. O que ele está dizendo? Eu vou morrer, eu vou ressuscitar e eu vou subir, vocês não vão me ver mais. Só que ele coloca um até que. Vocês não vão me ver mais até que. O que é isso? O que significa? É uma preposição? Isso aí? O até que? O que é isso? Uma conjunção, uma preposição? Não sei o que é isso. Até que, ele coloca um limitador de tempo, ele coloca uma condição. Vocês não vão me ver mais, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Nesse até que, ele está colocando duas coisas. Primeiro, Jerusalém estava deserta, não pode estar mais. Porque para falar bendito o que vem em nome do Senhor, a casa não pode estar deserta, tem que receber ele, sim ou não? Então ele profetiza que a casa não vai estar mais deserta, os judeus voltando para a sua terra, sim ou não? E outra coisa, não é só uma restauração terrena, uma restauração espiritual, porque ele está dizendo, vocês não me receberam agora, mas até que a casa deixa de ficar deserta, vocês voltem, vocês vão dizer assim, bendito o que vem em nome do Senhor. Ele está profetizando que no final dos tempos, Israel vai se converter ao Senhor Jesus, sim, vai receber o Messias de verdade, sim. Eu sei que para a gente às vezes parece esquisito, né? Mas é porque a nossa cabeça às vezes não presta atenção e não entende. Irmãos, o seguinte, toda essa Bíblia que você lê, que você está lendo, todos esses livros foram escritos por judeus, todos. A aliança, a nova aliança no sangue é para remissão de pecados. O judeu, para ser salvo, ele precisa de Jesus. Mas a promessa de um reino, a promessa da terra, Deus ele não é infiel. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Mesmo se nós permanecemos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. O que Ele promete para Abraão e para Davi se cumpre. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então você precisa entender que Ele colocou
uma condição temporal, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Então tem duas coisas. Primeiro, Israel precisa ser restaurado na sua terra, porque ele condiciona, uma das coisas de Israel voltar à terra, é uma das condições de se aproximar o tempo de Jesus voltar, porque ele está falando que vai ver de novo. Quem está entendendo? Quando Israel volta, começa a ficar mais claro. Abre para mim Isaías 66. Versículo 7. Isaías 66, versículo 7. Abriu aí, Isaías 66, 7. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Olha isso. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Do que ele está falando? Ele está falando de um milagre, ele está falando de uma coisa que aconteceu muito rápido. Ele está falando de que uma mulher aqui, antes que viessem as dores de parto, ela já deu à luz. Ela não estava nem esperando, e nasceu o menino. De um dia para o outro, nasceu um menino. Quem está entendendo o contexto que ele está dizendo? Antes que lhe sobreviessem as dores, vem o menino. Ele está falando de um milagre, de algo muito rápido. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhes viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Amém? Entende o seguinte: depois do ano 70, depois que o imperador Tito invade ali Jerusalém, tem uma dispersão, Israel é levada cativa para todas as nações, é espalhada por todo o mundo, e nunca mais eles voltaram para a sua terra. Eles ficaram dispersos. Só que há uma profecia aqui de Isaías dizendo: olha, nasce uma terra num só dia, nasce uma nação de uma só vez. Se eu não me engano, Geraldo me corrija, dia 14 de maio, não sei, dia 14 de maio de 1948, o presidente da seção da ONU era Oswaldo Aranha, um brasileiro. Ele assina e declara Israel como nação de novo. Um voto de Minerva dele, o pastor Geraldo está dizendo. Uma nação nasceu do dia para a noite, assim como está escrito nessa palavra aqui. Pode uma nação nascer num só dia? Pode. Se Deus tiver propósito, pode. Pode nascer um filho sem que tivesse nem dores de parto? Pode. Pode. O Senhor fez. A promessa que ele deu para Abrão e para Davi continua de pé. Em 1948, a nação de Israel volta a ser considerada nação de novo. Eles renascem no cenário internacional. E se começa agora a uma congregação, um ajuntamento. Judeu do mundo inteiro começa a voltar. Judeu do mundo todo começa a voltar. Vocês nunca pararam para pensar por que essa nação é tão perseguida ao longo de toda a história? Se a gente lembrar por pouco, vamos voltar um pouco, você pode lembrar de Hitler. Você lembra vamos voltar mais, lembra das cruzadas. Em 67, a guerra dos 6 dias, não é isso? Satanás tenta acabar com essa nação desde o princípio, porque Deus tem uma aliança com eles, e não desfez. Vocês estão entendendo? Então, nasceu uma nação do dia para a noite.
Agora, além de nascer a nação, de retornar à sua terra, eu quero que você entenda o seguinte: o Senhor Jesus, Ele promete e diz que o tempo do fim também está atrelado a Israel recebê-lo como Messias, a segunda vinda dele. Olha, vocês não vão me ver mais até que vocês digam: bendito o que vem em nome do Senhor. O apóstolo Paulo fala em Romanos 11, depois nós vamos ler: veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada à plenitude dos gentios. Ele está dizendo que Israel ainda está cego, ainda está endurecido de alguma maneira, até que haja entrada da plenitude dos gentios, até que haja toda a colheita já feita em todas as nações. Então, Israel será salvo. Nós vamos ler isso em Romanos 11. Mas eu quero te mostrar que há um período de 7 anos, e é por isso que Israel é tão importante nesse termômetro. Há um período de 7 anos, que nós entendemos como a tribulação, que na Bíblia é descrita como a angústia de Jacó. Abre aí para mim Jeremias 30, que é a angústia de Jacó, e é nesse período que Israel recebe o anticristo, e Israel, ele é quebrantado por tudo o que acontece, e aí ele se quebranta, a nação se quebranta, e ele se volta a um verdadeiro Mashiach, Jesus Cristo. Jeremias 30, aqui nós vamos ler muito. O pastor Gustavo está achando bom esse negócio. Olha o 3, 30 verso 3. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Fá-los-ei voltar para a terra que dei a seus pais, e a possuirão. 6, perguntai, pois, e vede, se acaso um homem tem dores de parto, porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando à luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Para aqui um pouquinho, deixa eu te mostrar uma coisa. Olha aqui o 3, no 3 ele está prometendo, vem dias, diz o Senhor, que eu vou mudar a sorte do povo de Israel, e eu vou congregá-los de novo à terra dos seus pais, e eles vão possuir a terra dos seus pais, sim ou não? Então ele está dizendo, o primeiro passo é que eu vou juntar de novo o povo de Israel na sua terra. Isso acontece em 1948, Israel volta para a sua terra, então o mundo tem que olhar e falar, olha, já está lá de volta. O mundo todo tem que olhar e falar, olha, tem uma coisa aí, porque tinha 2000 anos que não tinha uma nação, e do dia para a noite agora tem, e eles estão voltando para lá. Quem está entendendo o relógio agora? E aí no 6, é o mesmo texto, ele está dizendo, olha, porque todos os rostos estão pálidos, os homens estão com as mãos nas costas, parecendo que vão dar à luz, estão com dores. Que grande é aquele dia e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Aqui está falando de tribulação, meu irmão. O texto está apontando que quando Israel se junta na sua terra, é restaurado na sua terra e nasce como nação, dá ali um período, eu não sei a diferença do tempo, nós já estamos em quantos anos? 75, já tem 75 anos de 1948. Dá esse tempo e a tribulação vem sobre Israel. Quem está entendendo? Eu estou fazendo isso tudo para a gente depois ler Lucas 21, você vai ver direitinho que Jesus está falando da figueira. Ele está fazendo uma relação com a volta do povo a Israel, com a relação da proximidade da tribulação. Ele está dizendo, naquele dia o Senhor dos exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o pescoço e quebrarei os teus canzis. Nunca mais os estrangeiros farão escravo este povo, que servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Aqui é no final da tribulação. Israel vai ser restaurado, e um descendente de Davi, o próprio Cristo, reina sobre a nação de Israel e sobre toda a terra. Ele reina de Jerusalém. Vocês estão entendendo? 11. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso darei cabo de todas as nações, as quais te espalhei. Olha só, ele estava espalhado em todas as nações.
Era um povo que estava espalhado pelo mundo inteiro, e de repente eles se ajuntam em Jerusalém. Porém não darei cabo de ti, entregar-te-ei em justa medida, e de todo não te terei por inocente. Ele está dizendo que vai castigar Israel, depois de juntar Israel na sua terra, de colocar eles no lugar onde a casa estava deserta, o próprio Deus vai castigar Israel, vai ter juízo sobre a casa de Israel, o tempo de tribulação e angústia para Jacó. E esse é um dos argumentos fortes que nós temos, porque não fala de igreja aqui. Quem está entendendo alguma coisa? Você consegue entender o que eu estou mostrando, a linha de raciocínio? O que Jesus ele profetiza, olha, vai ficar deserta, vocês vão ser espalhados, depois nós vamos reunir vocês, e no final vocês vão reconhecer que eu era o Messias, vocês vão me receber. Agora, entre esse período de tempo, para que vocês me reconheçam como Senhor, eu vou tratar com vocês um juízo, que é a tribulação. É por isso que quando Israel volta para a sua terra e nasce em 48, você pode olhar, você pode dizer assim, olha, está perto. Cutuca o seu irmão aí para você acordar e falar assim, ó, está perto. Está perto, irmão. Está perto. Deixa eu ver aqui. Olha o 23. Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não voltará atrás o brasume da ira do Senhor, até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias, entendereis o quê? Se você pegar todo esse capítulo 30 de Jeremias, você vai ter um panorama assim: vocês estavam espalhados, eu juntei vocês, eu mudei a sorte de vocês e juntei vocês nessa terra. Agora vem um tempo sobre vocês que é a tribulação, a angústia de Jacó. Nesse tempo, todo o rosto vai ficar pálido, você pode imaginar isso? Os homens desfalecerão pelos acontecimentos que sobrevirão, os homens vão desmaiar. Vai vir sobremodo grande pavor sobre toda a terra. E ele está dizendo, eu vou castigar vocês pela justa medida, pelos pecados de vocês. E ele promete ainda mais, no final, tem um quebrantamento e vocês se voltam para mim. É todo esse panorama, se você pegar o capítulo 30, não vou ler tudo, que eu tenho mais 5.000 textos para a gente ler aqui. Mas eu quero que você entenda isso, que fique bem firmado no seu coração, que quando Israel volta para a sua terra, é reconhecido como nação. E outra coisa, o que se tem de notícia de judeu convertendo não é brincadeira. Eu fiz... Do ano 2000 para cá, o Geraldo é o pastor estatística. Do ano 2000 para cá, mais de 70% dos judeus que estavam espalhados pelo mundo voltaram para Jerusalém. É promessa essa volta. Agora, uma coisa que eu estava lendo, eu não sou pastor estatística, mas eu estava lendo, pesquisando sobre isso. Hoje há um alto índice, quase que igual da igreja primitiva, um alto índice de judeus se convertendo ao cristianismo. Não está igual, está ali próximo. Eles estão se convertendo. Não me vereis até que venhas a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Já tem gente lá em Israel dizendo, bendito o que vem em nome do Senhor, irmão. Já tem gente lá dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tem gente em Israel falando isso já. É promessa, não adianta, isso vai acontecer. E aí eu estou fazendo todo isso aqui para você entender, porque quando alguém, um dos pastores, começar a falar, por exemplo, dos 144 mil, né, de Apocalipse, são o quê? São judeus. 12 mil de cada tribo vão estar pregando Jesus. Eles vão estar pregando o Evangelho. Por quê? Porque o endurecimento já foi, irmão. Já foi o endurecimento, eles já receberam, eles entenderam que precisam da nova aliança. Amém. Deixa eu correr aqui, Geraldo. Continua em Jeremias
31. Não, mas na verdade, deixa aí anotado, Jeremias 31, o versículo 1 diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e ela será o meu povo. Assim diz o Senhor: o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu queria só fazer um parêntese aqui. Em Apocalipse 12, do 6 ao 14, tem uma mulher que dá à luz um filho, um menino, um filho varão, é Israel, e ela é levada para o deserto para se ver livre do anticristo. É o que Jeremias está dizendo: o povo que se livra da espada logra graça no deserto. Amém? Mas eu não vou entrar nisso aqui agora não, deixa para lá. Abra em Ezequiel 22. Vinte e dois, 13. Vocês estão comigo aí? Eis que bato as minhas palmas com furor contra a exploração que praticaste, e por causa da tua culpa de sangue. Quem quiser sublinhar aí, culpa de sangue, por causa da tua culpa de sangue que há no meio de ti. Deixa eu te falar uma coisa: o povo de Israel é tão perseguido. Quando eles incitam o povo a clamar para crucificarem Jesus, e Pilatos lava as mãos, ele fala assim: olha, eu não vejo nele crime nenhum, eu acho que esse homem é inocente, eu vou soltar ele para vocês. Aí eles começam a gritar Barrabás e tudo, e fala: crucifica Jesus, sim ou não? Pilatos lava as mãos e fala: eu estou livre disso. O que é que eles falam? Que caia sobre nós o sangue desse homem. Então você precisa entender uma coisa: toda essa perseguição ao povo de Israel tem parte nisso. Eles clamaram para si, por terem crucificado o Filho de Deus. Amém? A exploração que praticaste e por causa da culpa de sangue, tua culpa de sangue que há no meio de ti, estará firme o teu coração, estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu vier a tratar contigo. Eu, o Senhor, o disse e o farei, e espalhar-te-ei entre as nações, e te dispersarei em outras terras, e porei termo à tua imundícia. Serás profanada em ti mesma à vista das nações, e saberás que eu sou o Senhor. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória. Todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo no meio do forno, em escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Deus: pois que todos vós vos tornastes em escória, eis que vos ajuntarei no meio de onde? Mas antes do texto eles estavam aonde? Espalhados em todas as nações. Então, esse ajuntamento de todas as nações para Jerusalém, ele está falando de provar eles no fogo. Ele está falando de um tempo de tribulação que vem. A tribulação, ela segue a restauração de Israel na sua terra. É isso que eu quero mostrar para você. Todo esse ajuntamento, essa preparação é porque Deus vai descer fogo no mundo inteiro. Mas tem um juízo sobre a casa de Israel. Quem está entendendo? Como se ajuntam, aqui, eis que vos ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajuntam a prata e o cobre, o ferro e o chumbo e o estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem, assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. Congregar-vos-ei, quer dizer, vou juntar, e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e serei fundidos no meio de Jerusalém. Como se funde a prata no meio do fogo, assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Ezequiel 37.
Tem uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Em muitas profecias bíblicas, por que Israel é o relógio? Além deles terem se juntado, né, na sua própria terra, terem nascido num só dia, e Deus está sempre relacionando essas profecias do tempo do fim com o ajuntamento de Israel na sua terra, a tribulação e a volta dele com Israel se voltando para ele como Messias. Existe um outro detalhe que está quase que acontecendo agora. Em várias profecias bíblicas você encontra o seguinte cenário: todas as nações da terra contra Israel. Sim ou não? Todas as nações da terra contra Israel. Eu estava vendo aqui, deixa eu ver se eu ainda tenho aqui. Esses dias para trás, teve uma, se bem que está tendo todo dia, teve manifestações pró-Palestina no mundo todo, sim ou não? Olha, manifestações pró-Palestina no mundo todo. Eu vi em Londres, teve na Tailândia, em Portugal, em Lisboa, onde mais vocês viram aí? Nos Estados Unidos, Nova York, não teve? Aqui na igreja? No Brasil teve? Aqui não, né, Gustavo? Aqui no Brasil. De verdade, eu acho que só falta os Estados Unidos, né? Mas assim, para se voltar contra Israel, talvez só os Estados Unidos mesmo que falta, se voltar contra Israel. Acho que os outros todos não. A Polônia. Mas a hora que apertar, se você apertar mesmo, está só os Estados Unidos do lado. E eu não sei nem até quando, né? O senhor Biden vai estar lá firme. 37, 21. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Ainda não aconteceu isso tudo, apenas a primeira parte, sim ou não? Eles foram ajuntados e congregados ali. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que eu dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-lo-eis e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Essa promessa existe, ela é real, e ela não foi cancelada por Jesus Cristo. A maneira que nós entendemos mais eficaz, mais contundente, mais segura de se ler a Bíblia, de se interpretá-la, é a maneira literal. Aqui, quando ele está dizendo Israel, ele quer dizer Israel, ele não quer dizer igreja. Quando ele está falando Israel, é Israel. E a promessa que ele está dando aqui é de um reino terreno. Aqui ele está falando de reinar sobre a terra, e ele fala de descendência de Davi, que é o próprio Cristo. Aquilo que Deus prometeu para Israel não está cancelado, porque Jesus Cristo morreu por nós, não, foi ampliado, porque para eles foi ampliado, eles ainda têm a promessa da terra, mas eles ainda podem receber a Jesus Cristo como Senhor, e receber a promessa do céu. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Uma coisa não anula a outra, a igreja não substitui Israel. Senão Deus se torna infiel e a sua palavra se torna completamente confusa. Deixa eu ir só mais uns 4, 5 textos aqui.
Abre aí em Oséias 5:14. Oséias 5:14. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá, eu mesmo os despedaçarei e ir-me-ei embora. Arrebatá-los-ei e não haverá quem os livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que, olha outro até que, observe esse até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados. O que nós vimos em Jeremias 30? O que é angústia? A tribulação, a angústia de Jacó. Estando eles angustiados, cedo me buscarão. Deixa eu te mostrar o que ele está falando aqui no 5:14 e 15. Ele está dizendo, olha, eu mesmo os despedaçarei. Está dizendo que o Cristo despedaça a nação de Israel, porque a nação não o quer, a nação o rejeita. Então ele dá uma ordem aos seus apóstolos, ele dá uma ordem aos seus discípulos e fala assim, olha, vocês vão agora para todas as nações da terra. Vocês vão se encher do Espírito Santo e vão em Judeia, Samaria e confins da terra. Não é só mais a casa de Israel. Quem está entendendo? Israel é como que colocado, o que o apóstolo Paulo fala, é como uma venda sobre os seus olhos. Israel não está vendo, então ele está despedaçado. Eu despedaçarei e ir-me-ei embora. Ele vem, manda pregar aos gentios, ele manda pregar a todas as nações. E ele faz o que lá em Atos 1? Sobe, ele vai embora. Quem está entendendo? Irei e voltarei para o meu lugar. Ele veio, mas voltou para o lugar dele. Agora ele tem uma condição para ele voltar. Voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados. O que Jesus profetiza quando está entrando em Jerusalém? Vocês não mais vão me ver, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Então tem que ter uma restauração física terrena em Israel, mas eles precisam se reconhecer culpados. E quando você olha para a nação hoje e vê esse tanto de gente que está se convertendo, esse tanto de judeu messiânico, cara, se você procurar aí na internet, você vai achar um monte de mestre judeu messiânico. Ele está dizendo, olha, eles vão buscar a minha face, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão. A tribulação é um tempo de angústia para Jacó, para Israel. Estando eles angustiados, cedo me buscarão. Quando é que eles vão buscar? Quando estiverem angustiados. A tribulação é feita como um juízo sobre a casa de Israel, mas é na tribulação que Israel se volta ao Senhor, de maneira completa. É por isso que Jesus fala, vocês vão me ver de novo quando dizer bendito que vem em nome do Senhor, porque durante a tribulação eles se convertem, e Jesus volta no final da tribulação. Quem está entendendo o quadro que eu estou montando aqui? Amém? Gente, não dorme não, fica firme. Olha o 6, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Capítulo 6, verso 2, depois de quê? 2 dias, depois de 2 dias nos revigorará. Se você quer saber o que é revigorará, é nos fazer viver, nos sustentará, nos vai dar vida, nos vai dar saúde. Ele está dizendo que depois de 2 dias, Israel vai voltar à vida. Depois de 2 dias, a figueira vai brotar. Pedro fala o quê? 1 dia para o Senhor é como? E 1000 anos como? 2 dias então dá o quê? 2000 anos. Israel revigorou ou não depois de 2000 anos? Quem está entendendo? Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. O 3º dia já chegou, já se passou, a gente já entrou no 3º milênio. Já se passaram 2000 anos, já passou 2 dias. Israel já voltou, já está revigorada. Agora precisa se levantar, é no final, é agora. Quem está entendendo?
Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva que rega a terra. Da onde vem a chuva? Vem do céu, vem das nuvens. Se você voltar lá para Atos 1:8-9, que a gente estava falando, uma nuvem o recebeu, sim ou não? E aqui o contexto de Osés é totalmente esse. Está dizendo que ele vai voltar nas nuvens. Então, todo esse contexto, você precisa entender que está apontando para um Israel que volta para a sua terra, para um Israel que é reunido na sua casa, para um Israel que era endurecido. Quando ele volta agora, ele não reconheceu, mas a tribulação, a angústia de Jacó faz com que ele se converta. E aí eles se voltam, cedo vão me buscar quando estão angustiados. E aí eles vão dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Estou terminando, gente. Miqueias. Geraldo deve estar doido, eu só falo de Antigo Testamento aqui, Geraldo, aguenta. Miqueias. Eu quero que você leia esse texto de Miqueias 2:12, lembrando do contexto de João 10. O que diz João 10? O bom pastor. Miqueias 2:12, certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Ele está falando que vai ajuntar, que vai congregar o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos, como o quê? Ovelhas no aprisco. Lá em João 10 tem ovelha no aprisco, não tem? Como o rebanho no meio do seu pasto, farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre o caminho, eles romperão. Entrarão pela porta e sairão por ela. Tem isso em João 10 ou não? Jesus se apresenta como a porta, e ele fala que as ovelhas vão entrar por ele e sair por ele. É o que ele está dizendo aqui, subirá diante deles o que abre o caminho, eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o seu rei irá diante deles, sim, o Senhor à sua frente. O rei aqui é Jesus, ele é a porta das ovelhas, ele é o bom pastor, e ele está dizendo que Israel no fim vai se voltar para ele sim, não vai ter só ovelha de outro aprisco, ele é pastor do aprisco de Israel também, e a gente precisa se alegrar com isso. Você precisa entender que agora, meu irmão, o negócio afunilou, agora chegou a hora. Não tem mais para onde a gente correr. Tudo que a gente vê aqui. Para encerrar, Daniel. Até que hora, Geraldo? Até 9? Daniel 9. Daniel 9, versículo 20. O pessoal que foi na aula do CTS vai lembrar desse texto aqui, é bem tranquilo. A conta das semanas de Daniel. Todo mundo entendeu. 9:20. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel. E lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. E daqui para frente você presta atenção. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. São 70 semanas determinadas sobre o povo de quem? O povo de Daniel. Sobre o seu povo, ele está conversando com Daniel. O anjo está falando com Daniel sobre o seu povo. O povo de Daniel é judeu, o povo de Israel. E sobre a sua santa cidade. Qual que é a santa cidade na Bíblia?
Jerusalém. Então ele está definindo um período de tempo para um povo específico, para um povo e uma cidade, para um povo e uma nação, um período de tempo para um povo e uma nação específico, sim ou não? Tá, então ele está mandando você olhar para quem? Para o povo de Daniel e para a cidade de Daniel. É por isso que Israel é sim um relógio, ele é uma referência, ele é um balizador. O próprio Gabriel desce do céu e vem dar para Daniel uma visão acerca do fim de todas as coisas. E para falar do fim de todas as coisas, ele manda olhar para a cidade de Jerusalém e para o povo de Daniel, o povo judeu. Amém? Está entendido? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. Presta atenção para quê? Fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Então, espera aí, tem um objetivo esse negócio, tem um propósito. São 70 semanas que ele determinou para acabar com um monte de coisa, para dar fim a pecado, para cessar a transgressão, para ungir o santo dos santos, para selar a profecia e a visão. Ou seja, ele está falando do tempo do fim, é quando acabou. Quem está entendendo? É quando termina tudo. Amém. Quando ele fala 70 semanas, a interpretação que nós temos é que essas semanas são semanas de anos. A cada 7 anos se conta uma semana. Então, se são 70 semanas, são 70 vezes 7. São 490 anos, não é isso, Gustavo? Engenheiro, 490 anos. Amém? Quem está entendendo? Então vai. 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerras, desolações estão determinadas. Para aí, deixa eu te mostrar uma coisa. Ele coloca um cronômetro, um momento para dar o start no cronômetro da profecia. Ele fala desde a saída da ordem, lá no 25, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido e ao príncipe. Quem que é o ungido e o príncipe? É o Jesus Cristo, nosso Senhor. Dada a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, quando Neemias recebe aquela carta, a ordem para se reedificar os muros e reedificar a cidade, o cronômetro inicia, sim ou não? É o que ele está dizendo. Dali para frente seriam 490 anos para acabar tudo. Calma, não desespera, a Bíblia não falhou, calma. Até ungido e o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ele separa primeiro esses dois períodos em 7 semanas e 62, para falar, olha, nós vamos reconstruir os muros, vamos reconstruir as praças e vai chegar o ungido. 7 semanas mais 62 dão quantas semanas? Quanto? 69. Então presta atenção, depois das 62 semanas, que na verdade são 69, porque ele dividiu esse período em 7 mais 62, está claro? Depois das 69 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerras e desolações estão determinadas. Se você pegar 69 semanas de anos, vezes 7 é 483. Se você soma isso, dada a saída da ordem, entregue para Neemias,
para ele reedificar tudo, até a entrada triunfal de Jesus. A morte de Jesus dá exatamente 483 anos. É algo surreal. O pastor José pode explicar isso aqui melhor do que eu, né? Vocês já ouviram ele falar muito isso. Mas dada a saída da ordem, quando Neemias recebe aquilo, até a morte de Jesus Cristo, são 483 anos. Na verdade, falta um período de 7 anos para se cumprir a profecia de Daniel. Como Israel rejeita o Messias, Deus manda a sua igreja agora a todas as nações, e abre-se o que nós chamamos de um hiato profético. Faltam-se ainda 7 anos para se cumprir o final das 70 semanas de Daniel. E é por isso que aqui no 27, ele fala assim: ele fará firme aliança com muitos. Quando você lê esse ele se refere ao anticristo. Pode parecer que está se referindo a quem destruiu a cidade. Quem destruiu a cidade aqui é o imperador Tito, no ano 70, mas é uma profecia de duplo cumprimento. Tito só foi uma tipologia do anticristo, ele só foi um tipo. Ele fará firme aliança com muitos, pelo quê? Por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Vai vir um homem que vai crescer, emergir num cenário geopolítico mundial, que vai trazer paz a esse conflito que nós estamos vendo aí, sobre a nação de Israel, sobre os seus vizinhos, sobre o entorno. Provavelmente ele deve trazer paz sobre isso. Ele vai fazer firme aliança com muitos. Uma firme aliança com muitos não são só judeus, muitos, são várias nações. Ele vem apoiado por várias nações, uma conjunção de 10 nações, para ser mais exato. Está acabando meu tempo, não dá para eu explicar tudo. Ele vem apoiado sobre isso, ele faz uma firme aliança de 7 anos, é a última semana. E se você pegar esse período todo, das 70 semanas, elas estão determinadas sobre quem? Jerusalém e sobre os judeus, certo? É por isso que eu estou mostrando para você, que quando Israel volta para o seu lugar, todas as profecias que nós estamos lendo, Israel volta para o seu lugar, e eles são reunidos ali, e vem um tempo de angústia e tribulação, é porque isso aqui vai acontecer. A igreja não participou das primeiras 69 semanas, não tem como ela participar da última. O tempo determinado é sobre Jerusalém e sobre os judeus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, quando você olha e vê todas as nações agora se voltando contra Israel, um Israel que estava espalhado e se voltou, reunido, você vê agora vários judeus se convertendo ao verdadeiro Machia, ao seu Jesus Cristo, nosso Senhor. Você vê que o tempo aproximou e afunilou demais. Amém? Daniel 12. Calma, eu vou acabar. 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Ele está dizendo que no final haveria e vai haver, o conhecimento se multiplicará, né? A melhor versão. No final, estamos recebendo um conhecimento maior do tempo do fim. E eu quero encerrar agora de verdade, Lucas 21, 29, a profecia de Jesus sobre a figueira. Lucas 21, 29. Tem ela em Mateus também. Acho que de Mateus é melhor, né, Geraldo? Né? Abre aí Mateus, então. É Mateus 24, 32. Mateus 24, 32. Então, se você pegar todas as profecias do Velho Testamento,
dos profetas, tanto os grandes quanto os menores, profetas maiores e menores, eles apontam para Jerusalém, apontam para Israel como um relógio acerca do tempo do fim, todas. E o próprio Cristo menciona Israel aqui também com isso. E é por isso que eu quero que em nome de Jesus hoje você entenda que você precisa sim olhar para Israel com esses olhos. 32, aprendei pois a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tem muita discussão sobre o que é uma geração na Bíblia, né? A Bíblia tem geração de 40 anos, de 70 anos, de 80 anos. Eu não quero definir tempo, não marco data, graças a Deus. Mas o máximo que eu vejo é Gênesis 6, quando Deus fala para Noé: olha, o meu espírito não vai contender para sempre com o homem, não vai habitar para sempre com o homem, porque este é carnal e os dias da sua vida serão 120 anos. Então, no máximo do máximo que eu entendo, seria 1948, quando a figueira brota. Israel é a figueira, ela brota em 48. Se você coloca 120 anos, que é o máximo do máximo, daria 2068. Eu, de jeito nenhum, eu penso que chega até lá. Eu acho que amanhã a gente já vai embora. Para mim, está para amanhã. Se você considerar o Salmo 90, diz 70 anos, quando muito 80, aí as suas calças têm que estar mais amarradas. Amém?